é Berenice Pereira Balsalobre. Você nasceu aonde? Quando? Eu nasci numa cidade da noroeste do estado de São Paulo, Promissão, 28 de julho de 1956. Fala um pouquinho dos seus pais, como eles chamavam, o que eles faziam. Meu pai, o nome dele era Manuel Balsalobre Lopes. Ele era jornalista, trabalhou também muitos anos na prefeitura da minha cidade, Promissão, e ele era um autodidata. Ele era uma pessoa muito culta, embora tivesse só o terceiro ano primário, e ele tinha a maior biblioteca da minha cidade, e ele ganhou há um tempo atrás não era necessário diploma de jornalismo, mas como ele teve um jornal na minha cidade por muitos anos, né, quem trabalhava nessa área ganhava uma carteira, o direito de exercer essa profissão. E a minha mãe, Nair Pereira Balsalobre, ela tinha feito curso normal, era professora, mas ela cuidava da casa. Ela era dona de casa. E quais eram os principais costumes da sua família? A minha família é uma família grande, sempre foi uma família muito ruidosa, né? Eu lembro um costume que foi importado dos meus avós, que são espanhóis, de fazer uma ceia. Então, muitas vezes, para mim era muito tarde, né? Devia ser 9 horas da noite. A gente comia batatinha frita. Era uma batata assim ela era frita assim, com muito óleo, né? A minha lembrança era colocada dentro do pão. Então era carboidrato com carboidrato. E numa cidade de muito calor, então essa é uma lembrança bem remota, bem remota. A gente morava em frente à praça principal da cidade, então o jardim era quase uma extensão da minha casa, né? Tá na minha casa e tá no jardim era quase a mesma coisa para mim. Então eu sempre tive muito espaço e um horizonte muito alargado, né, por conta das jaqueiras, das árvores desse jardim. Você falou que seu pai tinha uma biblioteca, uma universidade em casa. Como é que era? Você gostava de ouvir histórias? Quem te contava histórias? Então, esse é o grande paradoxo, que embora tivesse essa biblioteca, a minha mãe, eu nunca ouvi história do meu pai, né? Eu não lembro nunca de ninguém ler um livro para mim. A minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos, numa família numerosa, né? Então meu pai ficou viúvo, muito jovem, né? Ele tinha 36 anos, com 5 filhos, todos pequenininhos. Então isso criou uma nova dinâmica, não se tinha muito tempo, né? A imagem que eu tenho do meu pai é assim, sempre precisando trabalhar, né? E minhas irmãs, muito jovens também, ainda nem eram adolescentes, também ali, ajudando, cuidando da casa, porque a gente nunca foi uma família de posses, né? Então a vida era bem apertada. Eu não lembro de ninguém ler para mim, eu nunca lembro. A minha imagem de livro é eu folheando os livros
né? Somente o Tesouro da Juventude, vendo imagens e depois quando eu aprendi a ler. Quantos irmãos você tem? Você falou? Nós somos em 5. Como eles chamam? O meu irmão mais velho chama Marcos Fábio, depois vem a minha irmã Edmeia, Laís, Raquel e eu sou a 5ª filha dele. Você sabe a origem da sua família? Sim, os meus avós paternos são espanhóis. Eles vieram de uma região da Espanha chamada Múrcia. E o meu pai foi o único dos irmãos que nasceu no Brasil. Os outros irmãos dele vieram crianças, né? Vieram da Espanha. E os meus avós maternos, eles vieram do sul de Minas Gerais, né? O meu avô, ele viveu durante muito tempo em Sabará, perto de Ouro Preto. Ele ajudava a puxar, eram burros, né? Esqueci o nome, mas eles levavam burros de Minas, traziam para cá. Então, muito ali na região de Ribeirão Preto, com um pedaço de Minas, né? A minha origem materna é dessa região. Pessoas muito brasileiras, assim, pessoal bem... que estava no Brasil já há muito tempo, né? Tem até alguns descendentes que a gente acha que são indígenas, né? Pelas feições da minha avó. Sobre a sua infância, quais eram assim, suas brincadeiras favoritas? Você tinha muitos amigos? Como era isso? Então, da infância mesmo, pequenininha, assim, tipo primário, eu não lembro eu brincando. Eu não sei se eu fui uma criança que brincou muito. Eu fui uma criança muito ativa, mas eu não lembro, eu tive pouca fantasia, né? Eu brincava, mas eu tive pouca fantasia. Agora, quando eu fui ganhando um pouquinho né, já me sentindo mais uma menina um pouco maior e tal, com meus 11 anos, entrando para o ensino fundamental, aí eu fui muito ativa, já até ativa assim, politicamente, entre aspas, porque eu saí de uma escola particular. Qual que é a primeira lembrança que você tem da escola? Da escola, eu indo para a escola, no pré-primário, para ir para essa escola, a gente atravessava esse jardim, que era a praça, né, da cidade, ali um quarteirão. A gente atravessava esse jardim, andava mais meio quarteirão e entrava na escola. Então eu lembro eu atravessando esse jardim para chegar na escola, junto com a minha irmã Raquel, né? Nós íamos juntos. E eu lembro também da escola, da escadaria que subia, né? Teve algum professor que te marcou? Essa escola era uma escola de freiras, então era uma escola muito elitista. E as freiras, essas ordens religiosas, elas são muito discriminadoras, né? Então, o humor das freiras com a nossa família variava um pouco, né? Aí eu acabei saindo dessa escola porque no carnaval o meu irmão se vestiu de freira, eles fizeram um bloco de muita sátira com a religião, e aí começou uma grande perseguição, tinha freira grávida, eles fizeram lá que era anos 60 e poucos, né? Era um ano que as pessoas estavam fazendo as sátiras, né? E aí começou uma perseguição muito esquisita com a gente. Meu pai tirou a gente da escola, a gente foi para a escola pública. E aí foi uma outra relação, né? Uma coisa mais viva, mais dinâmica. A gente precisava ser um pouquinho mais forte também, né? Porque era muita gente, né? Então... Mas eu tenho imagens assim, no terceiro ano, a gente saiu no meio do terceiro ano. Eu saí. E aí tinha uma aula de trabalhos manuais.
uma professora, Dona Isabel. E a gente tinha que bordar com uma agulha finíssima, uma linha finíssima, e bordar um ponto que chama rococó. A gente tinha que fazer um negócio absurdo, assim, casaquinho de bebê. Imagina, terceiro, quarto ano. Eu lembro do meu sofrimento com essa história, né? E não lembro de matérias, eu lembro bem dessa história de ter que bordar, imagina, criancinha bordar, enfim. Mas aí eu fui isso era um grupo escolar de Miguel Couto. Aí eu fui para o ginásio estadual, né? Um ginásio enorme, tinha muita gente lá. Então aí já foi um pouquinho de, mas enfim, a gente era maior também, então você começa já a ter uma relação de atuação dentro da escola, né? Então fizemos um jornalzinho, aí teve todo um período também de atividade, né? De uma mini militância dentro da escola, com jornal, com, enfim, contestações, né? Então, fala um pouco mais desse ativismo. Aí foi para a faculdade, né, na São Francisco. Você continuou com esse Eu continuei com o ativismo, porque quando eu tinha uns 13 anos, eu já estava fazendo as contas. Quando eu tivesse 18, eu ia sair da minha cidade, né? Não por nenhum drama, mas eu sempre tive muito essa coisa de aventura, né? Eu queria ver outras coisas. Aí eu fui para São Paulo, né? Meu pai falou que ele não tinha dinheiro para me manter. Eu arrumei um emprego, um emprego horrível, que eu tinha que estar lá às 8 da manhã e sair às 5 da tarde, mas o emprego ficava, esse lugar que eu trabalhava ficava dentro do Parque do Ibirapuera, que era a Prodan, processamento de dados do município. Então, eu me mantive nesse emprego quase um ano, assim, me compensando por estar dentro do parque. Porque o emprego era, imagina, eu saí daquela liberdade toda. E o emprego era eles chamavam lá de expediente, então eu tinha que receber e carimbar tudo que entrava e saía dentro daquele prédio. O prédio tem 11 mil metros quadrados. Hoje meu filho, Samuel, trabalha no prédio, porque hoje no prédio é um museu afro, né? Então foi muito engraçado até eu ir lá e, enfim, eu tive essa lembrança. Então foi muito chato esse emprego, mas ele conseguia me manter em São Paulo. Eu morava numa república com outras pessoas, bem legal, assim, a meio quarteirão da Rua Augusta, então eu cheguei onde eu queria chegar, né? Um lugar super agitado culturalmente, um monte de barzinho, conheci um monte de gente legal. E eu conseguia pagar essa república e pagar o cursinho, né? Eu fiz esse enorme etapa, ele era uma salinha, a 3 quarteirões desse lugar que eu morava. Enfim, e aí eu entrei numa escola pública, né, que é a Faculdade de Direito da USP. Então ficou mais barato até viver. Mas aí eu saí desse emprego, aí fui fazer outras coisas. O que você fazia, o que mais você fazia com esse dinheiro que você ganhava no emprego? Que outros trabalhos você fazia também? Então, quando eu saí desse lugar, eu fiz as contas que eu precisaria. Eu teria o fundo de garantia, não sei o que lá, e teria tanto dinheiro para viver tanto tempo, né? Até eu arrumar um outro emprego. E aí eu peguei esse dinheiro e não fiz nada disso, fui trabalhar no Ibope, porque no Ibope tinha um serviço que você andava na rua. E era isso que eu queria, eu não queria ficar fechado. Então era um trabalho que contratado pela Telesp, que eles estavam fazendo um levantamento para plano de expansão de telefone. Que nos anos 70, começo dos 80, para você ter um telefone, você precisava pagar um plano de expansão, que era caríssimo, e depois você acabava de pagar, já que você estava feliz que você ia ter o telefone, você demorava mais 2 anos para instalar o telefone, porque tinha muita gente querendo telefone, né? Então o telefone era uma coisa assim, para alguns. E o Ibope foi contratado
para fazer um levantamento onde era comércio, onde era casa, E aí contratou um monte de pessoas para ir fazendo isso, andava na rua anotando coisas. E isso foi ali perto da Paulista, ali num pedaço do jardim. Então eu passava o dia andando por lá, anotando. Eu adorava. E você ganhava por trabalho, né? Então você tinha uma relação muito grande. Aí eu juntei esse dinheiro, fui viajar falei, vou conhecer o Brasil, fui viajar para o Nordeste, peguei aquele vapor Guimarães, Pinheiro Guimarães, enfim, um vapor que tem, que durante 7 dias ele desce o Rio de São Francisco. Né? Era a última viagem que esse vapor estava fazendo, e aí a gente desceu o Rio de São Francisco, 7 dias dentro desse vapor lotado de estudantes. Né? E aí passei lá pelo Nordeste e tal, e depois voltei para o Ibope, fiquei lá trabalhando no Ibope, tentando salvar uns trocados, porque minha faculdade era pública, né? Eu não tinha que pagar a faculdade, e o lugar que eu morava era razoavelmente barato. Berenice, eu queria saber por que você escolhe fazer Direito na São Francisco? Uma ótima pergunta, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Né? Eu fui para fazer a minha inscrição na FUVEST e eu pensei, bom, eu preciso de alguma coisa que eu ganhe dinheiro, que dê dinheiro. Os pais tinham muito essa preocupação, você precisa de uma profissão que dê dinheiro, né? Realmente mulher, fazer a vida e tal. Aí eu falei, bom, o que estava dando dinheiro na época era odontologia. Então eu fui para me inscrever em odontologia. Aí a hora que eu estava fazendo a decisão, eu falei, gente, mas isso não tem nada a ver comigo, vou fazer uma outra coisa. Algo que me pareceu mais romântico. Eu falei, vou fazer Direito. Aí, taquei Direito lá. Aí depois de um ano na São Francisco, imagina, eu cheguei dessa viagem para o Nordeste, o Benjamin Guimarães, o nome do vapor, aquele monte de gente legal e tal. Aí cheguei na São Francisco. Né? O pessoal usava uma bandinha, né? Pus uma bandinha, cabelo desse tamanho. Entrei na São Francisco. Fazia um ano que a mulher podia usar saia na São Francisco. Aí foi aquele choque cultural, assim, total, né? O pessoal todo de terno, aquela coisa super tradicional, super rigorosa, o pessoal dando trote, né? Aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui dá pra mim. E ninguém vai me dar sorte. Aí eu fui embora, voltei uma semana depois. Aí eu fui levando essa faculdade. Aí no fim, levei o primeiro ano, aí eu falei, não, eu não quero fazer isso. Não vou, isso não é pra mim. Aí prestei pro verso de novo. Falei, vou fazer história. Prestei pro verso de novo. Entrei na história, na USP também. Aí falei, acho que eu dou conta de fazer os dois. Mas não dei conta, porque eu tinha que todo dia atravessar a cidade inteira, lá da cidade universitária para o Largo de São Francisco. Aí a história entrou em greve, uma das primeiras greves, né, no período de redemocratização. Aí entrou em greve e também não voltei mais. E meu pai falava assim, mas pensa bem, entre as duas profissões, né, você tem mais possibilidade com direito. E nessa toada eu fui levando curso, né? Briguei com esse curso desde o primeiro dia que eu pisei na São Francisco. E brigo com ele até hoje. Faz 33 anos que eu sou advogada. 33 anos, acho que mais. Eu ainda tenho processo, ainda trabalho com isso, mas eu tive uns períodos aí eu fiz militância em conflito de terra, trabalhei com sindicato, né? Eu tentei ter uma relação mais humanizada com os direitos, né? Mais política, né? Mais social. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo a estar mais inteira no mundo. Eu não sei, eu sempre fui muito levada pelos acontecimentos. Nunca fui uma pessoa que planejou tudo. Eu sou muito instintiva. Então, assim, acho que ali vai ser melhor. Entendeu? Eu não tenho nunca tive essa frieza da avaliação, sabe?
Então, e mesmo assim na São Francisco, eu era do grupo, sei lá, 5%, que não era das famílias tradicionais, né? Porque lá, assim, o pai de um era desembargador, o outro era juiz, não sei aonde, entendeu? Então, isso te dá um lugar que você não tem consciência na época, mas te dá um lugar de não lugar, sabe? Então, eu sempre tive a sensação lá no São Francisco, isso aqui não é meu lugar, né? Eu não tô entre os meus, né? Porque hoje, olhando, né, tantos anos depois, eu vejo que era um lugar altamente discriminador, né? Pelas posturas, nada assim direto, né? Mas existia algumas castas lá. E uma coisa que eu guardo no meu coração assim eternamente é a secretária da faculdade, chama Dona Terezinha, que era uma mulher que sempre olhou para mim. Não sei, ela devia me achar desamparada, não sei qual que era. E uma vez os funcionários da USP fizeram uma greve, né? Era governo Paulo Maluf, o pessoal fez uma greve lá no campus. E a greve da São Francisco, que nunca tinha acontecido, eu ajudei a Dona Terezinha a organizar. Pusemos aqueles bancões, escrevi uns negocinhos, eu ajudei a ganhar e a gente ficou assim, né? Ela já era uma pessoa bem mais velha. E chegou um momento que eu só militava dentro da São Francisco, que aí eu entrei, aí eu fui achar minha turma, né? Aí eu fui fazer política, entrei no partido que na época era clandestino, então eu fazia militância organizada dentro da São Francisco. E chegou um momento que a Dona Terezinha, eu fui fazer uma matrícula, a Dona Terezinha olhou para mim e falou assim, você não vai fazer matrícula aqui, você vai lá na secretaria amanhã comigo. Eu pensei, ai caramba. Aí cheguei lá, ela me deu um baita sermão, ela falava muito palavrão, né? Sua não sei o quê, sua não sei o quê. Você vai se formar. Eu vou fazer tudo para você se formar. Acho que ela estava vendo que na toada que eu ia. Aí ela me matriculou no último ano. Eu tinha a matéria que eu fazia de manhã e de noite. Sabe? Teve eu estava assim, matriculada em 10 matérias. Sabe? Tinha uma até que encavalava. Ela falava, deixa comigo, deixa comigo. E isso, ela meio que me cobrava. E isso foi assim o anjo da guarda para eu conseguir me formar. Aí eu falei, bom, então agora eu tenho que estudar. Aí dei uns cortes, umas coisas que eu fazia. Então assim, você falou como de mudança, mas eu lembrei muito da Dona Terezinha. Eu sempre lembro dela. Nunca mais eu a vi. E muitos anos depois eu estava na Faria Lima de carro e ela passou nos pedestres. Ainda gritei, Dona Terezinha, ela meu telefone, mas isso depois se perdeu e eu nunca mais vi. Sabe? Então é uma... E assim, eu não tenho um fato que mudou. Acho que foram muitos fatos durante a faculdade que a gente vai mudando. Né? A militância me mudou muito. Acho que essa foi minha grande formação. A militância política, aprender a olhar o mundo sem ingenuidade, a gente está numa luta política de classe. Então isso a faculdade realmente me deu, né? Porque não foi a faculdade, né? Na verdade foi o partido. Eu militei há muitos anos no MR8, né? Então, mas eu encontrei a MR8 dentro da faculdade, então de alguma forma foi isso. Fala um pouquinho mais sobre o MR8, o que é e como foi. O MR8 é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, é um partido de esquerda, marxista-leninista, que atuou bastante fortemente na época, nos anos 60, né? Foi o partido que, aquela organização bolou, né? Nessa época eu ainda era bem criança, mas eles bolaram o sequestro do embaixador americano, que estava sequestrado, e conseguiram fazer toda a negociação e tirar da cadeia mais de 13 estudantes. Então, é um partido
é um partido muito aguerrido, né? E aí eles ficaram tiveram que ficar quietos, porque no período Médici a repressão foi muito pesada. E aí no período da redemocratização, quando começou a redemocratização, anos 75, 76, começou a campanha pela anistia, esse partido começou a se reorganizar mais claramente, né? Porque ele estava organizado na clandestinidade, e foi nesse período que eu entrei como estudante. Eu fazia parte da organização estudantil do MND8. Ele tinha outros ramos, tal, mas eu entrei como, né, militante estudantil. Como é que tudo isso te influenciou profissionalmente? Então, a minha família sempre gostou de política. O meu pai, em 64, ele foi perseguido, ele precisou ficar escondido na casa dos parentes em São Paulo, porque ele era presidente do PTB. E sendo PTB, em 64, era ser comunista. Todo mundo era comunista, né, naquela época. O meu irmão também era uma pessoa bem contestadora, um gozador, assim, tal. Ele também foi super perseguido, teve que fugir, né? Então, isso a gente já vivia em casa. Uma família enorme, com um monte de criança. Meus avós, quando minha mãe morreu, vieram morar conosco, né? E, de repente, a gente nem sabia onde estava o nosso pai, né? Então, essa coisa política, esse envolvimento e tal, a gente sempre teve. Porque meu pai sempre foi um grande humanista. Ele não era uma pessoa de esquerda, mas ele era um humanista, era uma pessoa que se compadecia pelos outros, que ajudava todo mundo, né? Então, isso para mim, né, se transformou numa militância mais organizada, né, que é atuar fortemente, partido político e tal. Isso foi quase natural, sabe? Não teve um grande, né? Foi quase natural. Quando me convidaram, eu falei, sim, estou em casa, assim, né? Porque era um pouco natural. Então você viveu esse período da ditadura? Não um período pesado, mas no começo da redemocratização, sim. Quando eu entrei para o ML8, ele ainda era clandestino. A gente tinha que fazer todo um monte de voltas, etc., ter uma série de cuidados para a gente poder se encontrar e fazer as reuniões. Aí, com a anistia, que foi em 79, os partidos todos, né, puderam se organizar, e todo mundo foi se organizar dentro do PMDB, né? Então, começou aquele período, mas ainda era ditadura, era o governo Figueiredo. Né? Você teve amigos presos? Não, porque não é da minha época, né? Esse pessoal era mais velho. Esse pessoal nos anos 60, porque na época da redemocratização eu tinha 18 anos, né? 18, 19, eu estava nessa fase. Esse pessoal já estava com quase 30. Né? Você teve que fugir ou uma situação assim, fazer alguma coisa? De fugir, não. Escondida, por conta dessas proibições? Conta um pouco disso, como era isso? Como era esse mundo nessa época? Como é que você vivia esse mundo nessa época? Não, a gente tinha uma vida normal, só que quando a gente ia se reunir, a gente precisava ter uma série de cuidados, né? Então, a gente se encontrava, né? Era chamado de ponto, né? Cada um tinha um outro nome dentro da organização, porque você conhecia pessoas lá na reunião que você não conhecia em outros lugares. Então ainda tinha muito essa coisa que veio lá ainda do período mais pesado de clandestinidade, das pessoas terem outro nome dentro da organização. Né? Então, mas eu peguei muito pouco isso. Eu já vi gente em frente à minha casa que estavam ali, ficaram os 3 dias lá, vigiando a gente, né? Lá em São Paulo, morava em Pinheiros. Mas assim, de fugir não. Eu fui preso uma vez, que a gente estava pichando o muro na época da Uni, né? Então reuniu um monte de estudantes na São Francisco e de lá a gente saiu.
Cada um era um carro com 2 pessoas para a gente pichar alguns lugares da cidade. Lotava. Aí saía queimando, a gente lotava a cidade de pichação. E eu estava pichando o muro do Mackenzie. O muro de trás do Mackenzie, que é uma rua meio escura ali, à noite é escuro, né? Aí eu estava pichando, a gente tinha pichado o Viva Uni e acho que eu estava pichando a Baixa Ditadura, né? E aí a polícia, ela chega de farol apagado, o carro era cinza, eles tinham já todo... E dentro da São Francisco tinha gente infiltrada. Então eles foram em vários lugares porque sabia. Porque... Aí chegou esse carro, como eu já tinha andado um pouco para pegar o muro, né, de uma parte melhor lá, o meu amigo, né, que estava junto, que estava dirigindo o carro, fugiu. E eu fiquei sozinha lá, literalmente com a brocha na mão do gás e com o spray na mão. Aí a polícia, claro, aí vai para dentro, era um Fusca. O carro da polícia era um Fusca. Aí eu fui sentada atrás, um guarda na frente, um guarda do meu lado. E o guarda que foi do meu lado, eu não sei, acho que ele ficou com dó, porque eu não sei. Aí ele falou, não, ou sei lá, devia ser tática deles mesmo, um bate outra sopra, né? Mas ninguém bateu, não, é metáfora. Aí ele falou, não, mas você estava lá, puxa, de novo. Ficou lá com uma conversinha mole. Aí foi todo mundo pro DOPS, que hoje é um museu, né, como chama? Museu da Memória? Da Resistência. Museu da Resistência. Memorial da Resistência. Aí fomos lá pro DOPS, chegou lá, você começa a encontrar todos os conhecidos, né? Oh, você também, oh, você também. Mas aí dali a pouco, em frente ao DOPS, tinha uma multidão de gente, né? Porque nessa época, os estudantes faziam algumas coisas, eles contatavam vários deputados, que também estavam pela democratização. Então, os deputados acionavam advogado, papapá. Então, assim, tinha uma multidão em frente ao DOPS. A Folha de São Paulo, nessa época, ela tinha uma postura mais progressista. Então, papapá. Aí, você vai... Não sei, eu ia sempre com tanta confiança que eu ia sair dali, não ia acontecer nada e tal. Aí o povo ficou lá, ficou 5 horas da manhã, saiu todo mundo, não aconteceu nada. Ficaram só tentando tirar a informação, né? Mas tudo assim, não, né? E uma outra vez eu estava vendendo jornal, porque o braço legal do MR8 era um jornal chamado A Hora do Povo, que existe até hoje. E a gente estava em Santo André, na estação de trem, vendendo esse jornal, né? E lá fazendo agitação, pequenos comícios e tal. E aí veio a polícia também. Mas eu estava mais para trás, eu me safei nesse meio. Aí levou lá uns 4. Aí eu fui pro telefone, porque a gente sabe, ó, aconteceu alguma coisa, liga para fulano. Aí eu fui pro telefone e liguei. É o orelhão. Tinha que ir no orelhão, cheio de moedinha e tal. Aí quando eu estava falando, tinha um guarda perto, um policial, porque eles estavam cheios de policiais lá. Aí o policial já encostou em mim e já chegou um carro e eu fui presa. Nossa, foi a visão mais idiota do mundo. Tava eu e um amigo, éramos nós dois, o Ailton. Aí eu falei pro guarda assim, poxa, mas eu não sou bandida, eu não preciso ir lá atrás nesse camburão lá atrás, né, no chiqueirinho. Não preciso, poxa, eu sou estudante, né? Aí ele deixou eu ir no banco da frente e pôs o Ailton lá atrás. Ele ficou puto da vida comigo, porque eu não fui solidária com ele de lado. Isso deu discussão entre a gente, até não querer mais, né? Mas também ficamos lá, fotográfica, tal. Isso os deputados já ligam. O Fernando Moraes qualquer coisa liga para o Fernando Moraes, ele era deputado, né? Aí ficamos lá, aí fomos embora, né? Ele sobe. Mas era assim, era gato e rato, né, naquela época. Aí depois a coisa afrouxou e tal. Quando eu me formei, eu recebi um convite também do partido, né, do MR8, para trabalhar em Marabá, né? Marabá é uma cidade no sul do Pará, conhecida também como Marabala, porque é um lugar muito violento. Na época estava no auge, estava começando um declínio, mas ainda
estava bem forte a exploração de ouro da Serra Pelada. Então era um lugar de muito trânsito de pessoas e tal. E eu fui para esse local para substituir um advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tinha sido assassinado na porta do sindicato, né? Com gente passando, enfim. Então era um lugar assim, muito violento, mas também um lugar de muita agitação, né? E foi engraçado porque ao mesmo tempo que tinha todo esse aparato da Polícia Federal lá protegendo, né? Enfim, organizando o garimpo, tinha também uma série de sindicatos se formando, sindicatos de trabalhadores rurais, né? E esse sindicato, especialmente que eu me envolvi, o sindicato de Marabá, trabalhadores de Marabá, ele tinha um grupo de sindicalistas, ativistas muito verdadeiros, muito convictos. Eles estavam resistindo a uma invasão de terra, eram poceiros de 16, 15 anos que tinham as suas roças, e o grileiro estava querendo chegar lá, né, e tomar, que era assim que acontecia. O poceiro estava lá há muitos anos, o grileiro chegava a mando de um outro fazendeiro e muitas vezes matava as pessoas, muitas vezes amedrontava, punha fogo nas casas, né, que eram casas bem modestas. Então tinha essa enorme contradição lá nessa cidade, né, por conta de toda a riqueza do ouro e de outro lado essa luta pela terra, né, conflito de terra. O conflito de terra nessa região, no sul do Pará e no norte de Goiás, chamado Bico do Papagaio, movimentava muita gente, né? Foram conflitos, e até hoje, né, passam o quê? Isso foi em 82, né? Até hoje é um lugar extremamente violento e morre muita gente lá, é um absurdo, é um descalabro total. E 82 foi o ano em que, na redemocratização, foi a primeira eleição direta para governador. Então, o governador da oposição era o Jader Barbalho. Então, tinha esse caldeirão fermentando politicamente lá naquele pedaço. Mas que coragem você decidiu ir, sabendo que o outro advogado que você substituiu tinha sido assassinado? Você mesmo assim teve coragem de... Eu nunca pensei em situações de perigo, né? Eu sempre via assim uma coisa, uma meta, um ideal, um objetivo de justiça, e isso me atraía muito mais até do que pensar nos perigos, né? Então, assim, a coisa do impulso, né? Enfim, mas eu voltei viva. Eu cheguei a ficar na lista lá do pessoal. E o Gabriel Pimenta, eu conheci o Gabriel antes, né? Quando ele estava vivo, óbvio. E todo mundo sabia quem matou o Gabriel, que era o Negrito e o Marinheiro. Eram 2 pistoleiros conhecidos. Um desses pistoleiros, o Marinheiro, ele era uma pessoa assim, com um olhar de psicopata, sabe? Ele era uma pessoa fria, assim. Eu vi ele algumas vezes de longe, o pessoal falava, ó, aquele ali é o Negrito. Porque ele foi preso e logo foi solto, né? Aqueles absurdos. E um dia eu estava na fila do banco, quando a gente andava lá em Marabá, a gente andava sempre em grupo, né? Por segurança, nunca vamos andar sozinho e tal. Aí eu estava no sindicato e falei, o Banco do Brasil é logo ali, eu fui sozinho. Aí eu estou lá na fila do banco, encosta uma pessoa assim do meu lado, falou assim, que é o Marinheiro. Ele olhou bem para mim e falou assim, e aí, tudo bom, doutor? Tá tudo bem? Assim, mas foi um negócio, sei, para mim foi uma encarnação do mal, porque eu ficar de frente daquele... De frente não, porque ele estava do lado, né? Mas ele ficar tão próximo de mim, sabe, me subiu um calor assim no corpo, não foi medo, mas assim, parece que
um pequeno choque, sabe? Quando você pega naquela cerca elétrica, o cachorro não pular, é um choquinho, assim. Um negócio assim que eu atribuí totalmente a essa coisa dessa energia pesada, sabe? Quase assim, uma encarnação do mal ali do meu lado. Né? Foi uma experiência muito marcante, assim, muito pesada lá. Aí eu aprendi também a não sair mais sozinha, pelo menos num período de vida lá. Né? Porque eles estavam respondendo o processo e eu era advogada, né? Eu entrei como assistente da acusação. Mas também não. Até quando você? Eu fiquei 2 anos lá. Isso foi em 82. Eu fiquei 2 anos em Marabá. Aí começou a ficar muito pesado, né? Começou a ficar muito pesado e eu conheci o Ricardo lá em Marabá, meu marido, né? A gente está junto há 36 anos. E o Ricardo tinha saído do Rio de Janeiro para construir o hospital em Marabá. Então ele estava lá naquela coisa das obras. Ele andava muito orientando as pessoas a fazer cacimba e postos de saúde. Ele andava muito também pela mata, né? E ia na Serra Pelada, construir coisas lá. E aí a gente chegou à conclusão que era melhor voltar. Aí a gente voltou para cá. Porque depois de 82, em 82, a eleição para governador direta, voto direto, e começou a campanha das diretas já. Né? E aí toda a esquerda no Brasil começou a ficar mega desorganizada, porque nessa luta, ele separou, o outro estava com a saúde escangalhada, família destroçada. Foi um período muito esquisito, sabe? Quando eu voltei, o pessoal, todo mundo meio mal, sabe? Um ficou deprimido. Então era uma hora assim, pô, chegou, né? Acabou a ditadura, vamos morte na casa agora. Então foi todo mundo meio assim, pô, morte na casa. Foi nesse período. Você casou lá em Marabá? Não? Você veio pra cá? A gente se encontrou lá, resolveu que a gente ia ficar junto, aí voltamos pra cá. Em 82, o ministro da Fazenda era o Delfim Neto, o Brasil estava numa recessão profunda. O Ricardo, como engenheiro, ele ficou mais de 1 ano desempregado, a gente voltou assim, sem nada. E eu arrumei um emprego num escritório e a gente morava num quartinho no fundo da casa da minha irmã. Aí fomos indo lá, eu arrumei um emprego, aí arrumamos um lugarzinho para morar, e depois o Ricardo arrumou um emprego também. E a gente foi reconstruindo um outro caminho, né? Aí eu fui me afastando do partido, né? Por conta dessa arrumação geral aí, e acabei fazendo outro tipo de militância, né? Mas não de forma organizada dentro do partido. Sobre o dia do seu casamento, como foi? A gente já estava morando junto há 6 anos, então eu fiquei grávida e a gente achou que era hora de casar no civil. Fomos lá no cartório com a minha irmã, de testemunha, e casamos. Aí saímos de lá na Praça da Árvore do cartório. Fomos na pastelaria, comemos um pastel. E à noite a gente fez um jantar para a família. Foi assim, bem descomplicado. Quantos filhos vocês têm? Eu tenho 3 filhos. Como eles chamam? A Isadora, que hoje está com 31 anos, o Samuel com 30 e a Valentina com 24. Para você, como é ser mãe? Ser mãe é uma outra história. Porque quando eu tive filho, eu tive os 3 mais ou menos próximos, né? Era bastante criança. Eu comecei a olhar para isso, assim, um pouco. Você tem que criar um ninho, né? Porque você está ajudando outras pessoas a se colocarem na vida. Então eu fiz um movimento bem de ninho mesmo, bem de recolhimento, de proporcionar que meus filhos tivessem uma estrutura legal para
né, para levar para a vida, uma estrutura emocional. A gente fez várias arrumações na nossa vida por conta dos filhos, né? A gente saiu de São Paulo, a gente morava lá, a gente saiu de São Paulo por conta deles, né? A gente queria ir para um lugar mais sossegado. Mudamos para Botucatu, não só para Botucatu, a gente foi morar na zona rural, no bairro Demétria, no ano 2000. O bairro Demétria nessa época devia ter o quê? Sei lá, 150, 180 pessoas. Era uma outra paisagem, tinha poucas pessoas morando lá. Então, ser mãe é isso, sabe? Acho que você tem que criar um ninho, sabe? E você tem isso, você tem filhos, você tem pessoas que dependem de você. Então, essa foi uma centralidade na minha vida nesse período. Daí quando você mudou para Botucatu, você se envolveu com antroposofia e com a escola, né? Quando as crianças começaram a ir para a escola, eles foram para uma escola de pedagogia Paulo, né? E já em São Paulo eu me envolvi muito com a antroposofia. E quando eu mudei aqui para Botucatu, isso se aprofundou de uma forma não só teórica, mas de vivência, né? Então a gente estava num bairro com inspiração antroposófica, a gente estava do lado de várias hortas biodinâmicas, a gente começou a ter algumas práticas, né? A própria escola diária, né? Com muita prática antroposófica, assim, com uma inspiração. Então teve uma grande aproximação. E a partir daí, onde que entra a história do museu nesse movimento? Então, a gente mudou para cá, mas ainda ganhando dinheiro em São Paulo. O Ricardo é engenheiro civil, ele ficou 10 anos ainda fazendo obras em São Paulo, então ele viajava, eu ainda tinha vários processos em São Paulo, eu viajava. Então a gente ficava, nós dois somos profissionais liberais, a gente ficou um tempo fazendo essa ponte, né? E aí, mas acho que não tem muito a ver estar em São Paulo, porque a tua pergunta foi quando que o museu entra na minha vida, né? A minha relação sim. com a escola. Aí eu viajei um tempo grande. Quando eu comecei a viajar menos, né? Eu comecei a me abrir para outras coisas também, né? Porque esse bairro é uma autogestão, então a gente está o tempo todo junto, construindo o bairro numa forma bem coletivizada. E aí eu estava com algum tempinho e o professor Bleich, o dono da coleção, que hoje é o Museu de Mineralogia e Tiara, ele me chamou para ajudá-lo a limpar os minerais. Né? Então eu fui lá por uma questão assim, porque ele é uma pessoa extremamente agradável, ele era assim, era muito gostoso ficar do lado dele, se aprendia, se dava risada e tal, um professor muito referencial, e eu fui lá assim por uma aproximação física, uma ajuda bem material, vamos limpar, vamos guardar e tal. Então essa foi a minha aproximação, e conforme eu fui me envolvendo com essa ajuda, foi descortinando um outro mundo para mim, que é esse mundo do reino mineral, né? Aí eu comecei a olhar para o nosso planeta de uma forma um pouquinho mais, assim, mais curiosa, né? Olhando na formação da crosta terrestre, eu fui me interessando por essa questão mais da geo, né? Porque a gente vive na bio, né? Na vida, no mundo da vegetal, né, da vida, né, da vida animal, vegetal. Mas aí eu fui olhar comecei a olhar para o nosso planeta pela geo, né, porque é esse palco para a vida nascer. A estrutura física, né, a estrutura concreta, as rochas, os minerais. Isso foi me dando uma outra perspectiva, né, porque profissionalmente eu continuei advogando, minha vida profissional foi em cima da advocacia. E aí eu comecei a olhar para isso de uma forma... Eu comecei a olhar para uma outra profissão, né? Na verdade, eu pensava, comecei a olhar para a geologia. Eu falei, eu deveria ter feito geologia, né? Olha que interessante.
você estudar o que tem debaixo da terra, né? O que tem debaixo dos nossos pés. Né? Então eu comecei a me interessar por essa área aí de geociência. Aí eu fiz um curso de geografia, né? Fiz uma outra graduação. Aqui em Tapetininga abriu um curso à distância, ministrado pela Universidade de Brasília, que é uma universidade bem referencial. E aí eles começaram, teve uma palestra no início do curso, eles falaram assim, a gente gosta de ensinar geografia do ponto de vista marxista. Eu falei, poxa, eu já gostei, então, né? Então foi um curso muito crítico, né? Um curso muito, apesar de ser à distância, e eu fiquei encantada com essa possibilidade de você ensinar à distância, né? Isso democratiza tanto o ensino, né? Tem outros problemas, mas você pode abrir para pessoas que não têm nenhuma possibilidade. E aí eu fiz essa graduação, né, em geografia e fui me aproximando desse lado. Assim, me capacitando um pouco mais para estar no museu, porque em 2011 o professor Blas faleceu. E eu fiquei meio órfã dentro daquela área, né? Porque ainda era uma coleção que não estava muito organizada, né? Eu fiquei um pouco órfã ali e aí eu fui fazendo todo um processo de catalogar a coleção, né? Com profissionais competentes para isso. Depois eu ganhei um PROAC, a gente deu uma cara museológica para o museu, fizemos prateleiras, uma iluminação adequada. A gente foi trilhando um pouco o caminho da museologia, né? A gente se emancipou, nós temos uma museóloga, né, que é a Cecília Machado. Então eu fui trilhando por aí e valorizando a coleção do professor Blas e aumentando, né? Então a gente foi construindo um museu com uma narrativa mais de geociência e não só mineralogia, né? Então a gente trabalha nesse ramo maior da geociência, então a gente está em construção, mas construindo aí um diálogo com o meio ambiente, com a geologia, com a geografia, né? Com a cultura, com as artes. Isso tudo, a formação física da Terra pode nos oferecer. Você poderia dizer assim que o que o Museu de Mineralogia Haitiana mudou na sua vida? Olha, eu posso dizer que ele mudou muita coisa. Esse foi um marco, né? Às vezes eu penso, puxa, esse marco podia ter sido antes, né? Não sofreria tanto lá com a advocacia. Mas assim, ele mudou, ele abriu um espaço na minha vida de muito prazer pelo trabalho. Eu sou voluntária há 10 anos nesse museu, né? Mas é um trabalho, né? E ele é como se ele descortinasse um novo mundo para mim, né? Que é esse mundo físico, né? Essa leitura que a gente pode fazer do nosso planeta. E a beleza que tem nessa formação, né? Nessas joias da natureza, é muito bonita, né? Você pode olhar 10 vezes um cristal e às 10 vezes você pode ter um sentimento diferente, sabe? Pela forma dele, pela cor, pelo jeito que ele está, pela claridade que bateu nele e te deu uma outra sensação. Não existe um mineral igual ao outro, né? A gente tem uma coleção. E como o professor Blas era um artista plástico, ele era professor de artes também, o olhar dele sempre foi muito exigente. Então, tudo que ele comprou, ele queria a beleza, ele queria a estética, a perfeição da peça, né? Então ele tem essa coisa aqui do colecionador, né? Sempre vai ter o melhor do que eu tenho, sempre vai ter. Então é um comichão que o colecionador tem que vai ajudando ele a formar aquele acervo, né? Ele tem uma grande diferença que de muitos colecionadores, o acervo dele, ele quer que todo mundo veja, né? Então ele doou esse acervo, né? Quer dizer, não é acervo. Ele doou essa coleção, né? Se transformou em acervo.
Então, assim, é muito rico, é um marco. O Museu de Mineralogia, minha aproximação com essa grandeza desse assunto, né? É um marco na minha vida. Como foi esse desdobramento com o professor? Enfim, como foram as ações que vocês foram construindo até chegar a esse momento? Então, porque quando o professor Blas tinha essa coleção, que era o sonho dele construir um museu, né? E nunca tinha dinheiro, né? Ele fazia algumas campanhas, juntava um pouquinho, aí a Escola Ethiara precisava. Ele doava para a Escola Ethiara, porque a Escola Ethiara morava no coração dele também. E aí teve um momento que eu era diretora da mantenedora e estava sendo construído o ensino médio da Escola Ethiara. A gente estava construindo o ensino médio. E em um determinado momento faltou um pouquinho de dinheiro para acabar. E a gente sabia que o professor Blas tinha um fundo, né, que é esse fundo para onde ia construir o museu. Então a gente propôs para ele faria essa doação, como já tinha feito outras vezes, mas em troca ele ganharia uma sala dentro da Escola Ethiara para ele colocar a coleção dele. Porque a coleção estava guardada, estava em caixas, debaixo da cama, debaixo da mesa, nas prateleiras, na casa dele. E aí com esse espaço, ele colocou, eram tábuas, essas tábuas de correr, em cima de cavalete, e a coleção ficava em cima. Assim. Era bem precário, né, a exposição. E tinha 2 prateleiras. E aí a gente começou a receber alunos, cobrava um pouquinho do aluno, aquilo que entrava a gente construía prateleiras. E ia colocando as peças dentro das prateleiras. Então foi assim. Aí conseguimos tirar tudo de cima das mesas. Tudo foi para a prateleira, né? Já foi um passo. E aí ele faleceu, eu chamei um mineralogista, um rapaz que sabe muito, o Anselmo Mattioli, e ele catalogou tudo. Né? Catalogou, a gente fez um banco de dados, depois nós fotografamos. E a grande virada nossa foi quando a gente ganhou o PROAC. Né? O Leandro da Alfarra me ligou, eu não conhecia, ele também não conhecia. Ele me ligou dizendo que tinha um edital aberto e a gente poderia tentar e tal. E aí ganhamos esse PROAC e essa foi a grande virada, porque aí a gente fez uma estrutura assim, vamos dizer, em padrões museológicos, né? Preocupada com a iluminação, preocupada com a exposição. O meu filho, o Samuel, estudava em Ouro Preto. Aí eu falei, Samuel, vai lá no museu. Tem um museu de mineralogia maravilhoso lá da Federal. Você vai lá e tira umas fotos das prateleiras, né? Ele tirou foto, a gente se inspirou. A gente se inspirou lá e tal e fizemos, enfim. Então esse foi um grande marco, né? Nesse momento. E porque como o museu assim bem organizado e estruturado, a gente pôde chamar os geólogos, os geógrafos. A gente começou a entrar nessa área mais científica do museu, né? A parte de pesquisa do museu, né? E eu fui convidada para fazer parte de um grupo que queria divulgar o aquífero Guarani, porque uma dessas pessoas veio conhecer o museu, se encantou e tal, e me convidou para esse grupo, que era um grupo assim, de alto nível, com pesquisadores, professores da Unicamp, da UFSC e tal, um pessoal muito experiente, geólogos, todos geólogos. E aí, com essa entrada, a gente acabou saindo de dentro da Demétria, sabe? Então esse foi o aquífero Guarani, depois nós ganhamos outro edital, que é um trailer, uma exposição itinerante. O aquífero Guarani, de certa forma, foi um passaporte para a gente sair de Botucatu, né? Então a gente andou muitas cidades do estado de São Paulo, como até por Rio de Janeiro, Centro de Futuro e tal. Então essa caminhada aí, a gente recebe muita gente e agora nós estamos indo para um outro espaço, né? A coleção vai ganhar um espaço bem maior e tal. Porque esse projeto ele foi crescendo, enfim.
enfim, foi ficando muito bacana. E a gente está migrando agora para uma outra coisa, porque é Museu de Mineralogia e Tiara, MUMA. Agora a gente está migrando, nós estamos no processo, interno, de ser MAGMA, que é Museu Aberto de Geociência, Mineralogia e Astronomia, que esse novo espaço vai ter esse nome. Quais são as coisas mais importantes para você hoje? Hoje, do ponto de vista pessoal, é ter minha família com saúde. A gente está em plena pandemia, então se todos, não só minha família, meus amigos, todos ficarem com saúde é uma coisa muito importante. E a outra coisa muito importante é conseguir fazer essa transição, de forma saudável, do MUMA para o MAGMA, onde eu tenho colocado muito esforço nisso. Quais são os seus sonhos? Meu sonho é ter um MAGMA maravilhoso, cheio de gente, funcionando, ter um núcleo lá do Museu da Pessoa, ter a oficina de ofícios, que é a escola de ofícios funcionando, com a ferraria, a lapidação, a ourivesaria, e realizar esse sonho de, nesse espaço, a gente ter essa conversa entre cultura, arte e ciência, acho que vai ser muito bacana. Fechar, É um grande sonho. Conta pra gente como é que foi contar a sua história. Foi tranquilo, eu falei, eu preciso me preparar, nesses dias até. Aí depois eu pensei, acho que eu não preciso me preparar, eu vou lá. Entendeu? Eu vou lá, vou conversar, enfim, eu acho que... E o clima foi tão gostoso, foi mais um bate-papo assim, porque contar a história. Foi bem legal, gostei.